Fala minha galera, tranquilo? Aqui quem fala com vocês, professor Vinícius Bretas, e vamos para mais uma aula sobre economia do estado do Rio de Janeiro. Essa aula é focadíssima para quem vai fazer o concurso da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, ou da UERJ ou do CEDERJ. Quem vai trabalhar o assunto sobre economia do estado do Rio de Janeiro, essa aula é aqui, é comigo, professor Vinícius Bretas, te ajudando. Lembrando que a gente tá na correria dos 1000 inscritos. Aliás, antes de sair de casa, se eu não me engano, eu estava com 930 e pouco, faltando 60 e poucos inscritos apenas para a gente alcançar os 1000 inscritos, para que a gente possa fazer aquelas lives que eu estou falando há 300 mil anos, resolvendo exercícios. Então, eu vou deixar uma enquete aqui justamente para vocês, para que vocês respondam qual é o melhor dia para que vocês vejam essa live comigo. Lembrando que eu não quero ver uma ou duas pessoas, não. Quero ver uma galera abarrotada junto comigo, fazendo questões de geografia do estado do Rio de Janeiro. A galera que vai fazer PEMERG esse ano. Lembrando que as lives vão ficar gravadas no YouTube. Então, se você por acaso não viu as lives, passou batido e aí não pôde ver a resolução das questões, vão ficar gravadas no YouTube essas lives e aí você pode depois chegar e rever. Mas mesmo assim, é importantíssimo que você esteja na live resolvendo questão junto comigo e tirando a dúvida na hora, que eu vou estar tirando a dúvida na hora para te ajudar. E eu te peço que já dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho. Lembrando da correria dos 1000 inscritos, não esqueça de compartilhar com seus amigos e converter gente pro canal. Já falei muito, vamos tocar a aula que hoje eu tô arretado. Vamos lá, toca-lhe a vinheta aí. Voltamos aqui agora para mais uma aula, agora a aula sobre economia do estado do Rio de Janeiro. Aproveita esse espaço do quadro totalmente livre, justamente para você pausar, copiar tudo no caderno. Não se esqueça disso de nenhuma forma. Aliás, se você não votou, vote. Eu preciso que você vote, assim como também precisa ajeitar esse cabelo. Na moral, cara, putz grilo, cara. A gente tá no isolamento, cara. E eu não tô podendo sair para cortar cabelo, cara. Eu sou grupo de risco vezes 10. E aí eu tô meio que me segurando na parada, cara. Mas só que meu cabelo tá ridículo. Meu cabelo está ridículo. Eu já tentei pentear todo ele para trás, para vocês que estavam vendo os vídeos atrás. Agora eu tô botando ele enroladinho assim, tá segurando. Mas, pô, tem que meter o disfarçado, maluco. Não dá não, cara. O jeito tá zoado demais. Vamos para o assunto economia do estado do Rio de Janeiro. Vamos lá. O segundo maior PIB do país, a segunda maior economia do país é a economia do estado do Rio de Janeiro. Em comparado à América Latina, quarta maior economia é a economia do estado do Rio de Janeiro. Se liga, no que é baseado a nossa economia? Primeiramente, setor terciário. O que é setor terciário? Comércios e serviços. Então, o banco, a escola, salão de beleza, porra, barbeiro onde eu preciso cortar cabelo. Eu vou ficar falando isso a aula inteira, tô nem aí. Eu preciso cortar o cabelo, cara. Barbeiro, essa parada toda. Comércios e serviços são setor terciário, que basicamente a nossa maior parte da economia é de comércio e serviços. Cerca de 62,1% de todo o PIB está voltado para o setor terciário. Se liga que a gente tem alguns pontos a mais aí. Quais são aqueles setores terciários que mais se destacam? Principalmente telecomunicações, várias sedes de redes de telecomunicações. Nós temos no estado do Rio de Janeiro grandes cadeias de lojas varejistas no estado do Rio de Janeiro, assim como também a indústria audiovisual se concentra muito aqui no Rio de Janeiro, essa questão cultural muito forte no setor terciário. Se liga que a gente vai falar aqui na frente a análise de 2017 que está no site do CEPERJ, do estado do Rio de Janeiro, que apresentou queda em 2017, principalmente nos setores de produção científica, produção cultural, de artes, apresentou queda nos últimos anos, segundo a análise de 2017, se comparado aos anos bem mais anteriores. Então se liga que esse setor terciário tem apresentado quedas de fato nos últimos anos. Setor secundário é o segundo maior motor da nossa economia, 37%. Pô, agora faz o somatório. 62% mais 37, que vai dar
vai dar coisa pra caramba, entende? Basicamente, setor terciário e secundário. Setor primário dentro do Rio de Janeiro é irrisório, é muito baixo. De fato, a gente tem o setor primário comandando de fato a economia. E aí nós temos essas indústrias, o setor siderometalúrgico, principalmente siderurgias e metalurgias na cidade do Rio de Janeiro, setor de insumos de construção e também setores de construção destinados ao setor terciário, setor químico e setor farmacêutico, de fato comandam a economia do Rio de Janeiro, segundo maior motor da economia do Rio de Janeiro. Lembrando que as indústrias extrativistas e também indústrias de insumos de construção, eles apresentaram quedas em 2017. Então foquem nisso daí. Então, apesar do setor industrial ser um setor que também comanda o segundo maior motor da nossa economia, alguns setores têm entrado em queda. O único ponto de aumento foi o setor de transformação, indústrias de transformação que deram uma aumentada, que são, por exemplo, indústrias siderometalúrgicas, entende? Tiveram um aumento se comparado a outras indústrias no período. Isso análise de 2017 no site do Comped. Tranquilo? Muito rápido? De boa? Ah, professor, o senhor está falando muito rápido. Pausa, na paz, vai beber uma água. Se não curtiu o vídeo, já curte, já se inscreve no canal, já compartilha com um monte de gente, chama o papagaio e periquito para ver essa aula, que essa aula tá braba, tá monstro. Tem até desenho maneiro sobre da bandeira do estado do Rio de Janeiro, aqui, bonitinho para vocês. Destaques da economia do Rio de Janeiro. Principalmente no sul do estado, nós temos o cinturão siderometalúrgico. Ah, professor, que cinturão é esse? Como tal? Volta na minha aula de regiões. Posso botar o card aqui? Bota o card aqui. Aliás, lembrando que essa aula, eu tenho uma aula anterior, então também vou botar o card aqui, onde eu tenho justamente na aula de regiões. Eu falo sobre a região do Médio Paraíba e sobre esse cinturão siderometalúrgico presente. Assim como também a usina nuclear em Angra dos Reis, usina 1, 2 e 3, que agora só está em funcionamento a 2, e a CSN em Volta Redonda, que faz parte do cinturão siderometalúrgico, mas aqui eu quis focar só na CSN. Menos atuação do setor primário, apenas 0,4%, e principalmente eu vou botar as regiões de hortaliça, o chamado cinturão verde, que é um cinturão que produz alimentos perecíveis para a região metropolitana do Rio de Janeiro. E esse cinturão fica justamente na região serrana. Norte Fluminense também abastece de hortaliças outras regiões ali, principalmente grandes centros, como o centro de Macaé. Lembrando que a região serrana é o cinturão verde da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Segundo maior exportador de fato do país, principalmente o petróleo cru, o petróleo diretamente extraído das reservas, principalmente da bacia de Santos. E aí também exportamos o petróleo fino, que é justamente aquele que vai passar pelo processo de refinamento semi-manufaturados de ferro através das nossas siderúrgicas, CSA, que agora é Térnio, CSN em Volta Redonda, e plataformas de perfuração, principalmente para setor de petróleo. Se liga quando a gente imaginar a bandeira, sim, isso daqui é a bandeira do estado do Rio de Janeiro. Ah, professor, tua bandeira ficou ridícula. Eu sei, maluco. Não precisava você falar, não. Eu preciso falar pro professor que a bandeira dele ficou ridícula. Precisa não, maluco. Eu tenho noção, eu tenho nexo, tá ligado? Eu sei que ficou ridículo, mas eu tentei. Eu tentei, cara. Vocês têm que focar nisso, é a tentativa. É o quanto você se esforça para alcançar o seu objetivo. Olha que bonito, cara. Olha que bonito, cara. Então, se liga aqui. Eu vou deixar a bandeira bonitinha aí. Eu vou botar a imagem da bandeira. Bota aí a imagem da bandeira. E aí, para não reclamar também e ficar falando... Ah, meu irmão, porra, tá aí. Volta aqui para mim também que eu não vou dar colher de chá para vocês também, não. Ah, meu, de catar. Vamos lá. Bandeira, nós temos principalmente café e cana nessas duas representações aqui, nesses dois feixes, representando o setor agrícola. A gente também tem a presença de
de alguns caráteres indígenas para retratar justamente a presença dos tamoios e a nacionalidade brasileira, o azul da bandeira representando o mar e o branco a paz que a gente tem no Rio de Janeiro. Você riu, eu sei que você riu, rapaz. O branco quer dizer a paz. Histórico, econômico e político do estado do Rio de Janeiro. Primeiramente, lá atrás, no período colonial, nós temos a divisão em capitanias. Lembrando que a gente tinha a dominação dos índios das tribos tamoios, de fato, no estado do Rio de Janeiro. E aí depois eu tenho a instauração da França Antártica, que seria o território francês, melhor falando, o território francês ali onde fica Niterói. E aí eu tinha justamente esses dois apontamentos e a fundação da cidade do Rio, que é assunto da aula que vem. A aula que vem é a nossa última aula. Professor, eu tô brabão, já estamos na última aula, sei coisa pra caramba, vou poder chegar lá na prova e tirar onda. Não, falta fazer questões, faltam as lives, eu não tô zoando, eu vou te colocar lá dentro. Se depender de mim, para você acertar a prova de geografia da PEMERG, você já tá lá dentro. Mas ouça o pai aqui, falta fazer exercícios. Vamos matar exercícios, triturar os exercícios. Depois você pode ir lá e dar tapa na cara de todo mundo lá e os cambau a quatro, fazer o que for. Mas agora a gente precisa matar essas aulas e fazer exercícios. Tranquilo? Vamos lá. Início de fato da colonização. Nós vamos ter a cana-de-açúcar, o ciclo da cana-de-açúcar se estruturando muito bem na cidade do Rio de Janeiro e depois, claro, fundando o seu setor exportador também. A gente começa a se impor como uma cidade, um estado exportador, principalmente com a cana-de-açúcar e exportação do ouro, principalmente a cidade do Rio de Janeiro. Então o estado do Rio de Janeiro, ele produz sim, ele está dentro do setor agrícola, muito ali entranhado, mas também está numa ideia agroexportadora muito forte. Transferência da corte, quando chega de fato a corte portuguesa em 1808, a gente tem uma nova estruturação produtiva no estado, fundação de ferrovias, claro, aí eu quero começar a industrializar, começa a se formar a ideia de industrialização no estado do Rio, então começa a criar ferrovias, cria o Banco do Brasil, cria a estrutura, a base da estrutura produtiva, de fato, começa a surgir no estado do Rio de Janeiro com a corte portuguesa vindo para cá. Século XX, nós temos o estado do Rio de Janeiro extremamente influenciado pela industrialização varguista, principalmente pela empresa de CSN, Volta Redonda, Álcalis na região dos Lagos e a indústria nacional de motores em Duque de Caxias. Então o estado do Rio de Janeiro ele já tinha uma estrutura de produção já montada desde a transferência da corte, mas é a partir de Vargas que a gente expande essa ideia produtiva, essa cadeia produtiva industrial. Depois disso daí, depois dessa expansão, a partir da década de 50, o estado do Rio de Janeiro só vai se desgraçando na vida, só vai caindo, principalmente com a transferência da capital e depois também com a transferência de diversas indústrias. A gente começa a passar pelo processo de desindustrialização e a gente começa a perder indústrias para as outras regiões e para São Paulo, principalmente na chamada guerra fiscal, na década de 80, o Rio de Janeiro perde muito as suas indústrias para o estado de São Paulo. Então, depois da década de 60, a gente passa por um processo de desindustrialização muito forte, a gente entra numa crise, a crise da década perdida bate aqui no Rio de Janeiro fortíssimo e a gente tenta sobreviver desde então. Aqui no século XXI, a gente tem um breve crescimento e a crise. Basicamente, o crescimento de Macaé e o petróleo, assunto que eu falei nas aulas de regiões. Posso botar aqui a região de Macaé para que vocês vejam justamente essa aula. E aí, instalação de várias refinarias na região justamente do norte fluminense, como Esso, Shell, Petrobras, atuante na região, e também a construção de vários portos secos e rodovias para dinamizar esses novos centros produtivos. E a gente arrisca no chamado arco metropolitano, que vai fazer justamente um arco pela metrópole do Rio de Janeiro, passando por fora
fora ali da Baía de Guanabara. Eu vou botar uma imagem para que vocês visualizem isso daí, passando por fora da Baía de Guanabara, ligando justamente com o PERJ ao Porto de Itaguaí. E nesse caminho, formar uma zona industrial, formar uma zona de portos secos, para que eu volte a dinamizar a economia do estado do Rio de Janeiro. Vamos lá, análise de 2017, a análise mais recente que nós temos no site do Comperj. Nós temos uma diminuição no setor primário e terciário, uma diminuição clara desses dois setores. Mas nós temos o aumento do setor terciário, principalmente nas indústrias de transformação, em comparação a outras indústrias que apresentaram diversas quedas nesse período de crise econômica do estado do Rio de Janeiro. E assim a gente termina o caráter sobre economia, sobre cartografia. A gente ainda deve falar mais algumas coisas, a gente ainda deve dialogar. Eu pretendo ainda fazer uma outra aula, uma aula 9, onde eu vou falar mais sobre cartografia, estou pensando nisso, falar mais sobre cartografia e falar alguns pontos, curiosidades, deixar muito bem topificado para vocês, por exemplo, sobre qual é o maior ponto do estado do Rio de Janeiro, qual é a maior lagoa, maior lago, entende? Alguns pontos assim, o que é maior, o que é menor, deixar isso tudo muito bem definido, escrito para vocês no quadro, para que vocês possam entender, possam compreender e chegar arrasando na prova, destruindo mesmo. Lembrando, não podemos esquecer das lives. Olha o compromisso que eu estou tendo com vocês. Então tenham um compromisso comigo também. Respondam a enquete para eu saber se de fato vocês querem a live e se vocês querem a live, em qual horário que vocês querem a live. E a partir disso daí, a gente vai resolvendo exercícios, vamos trabalhando juntos e eu prometo, eu te coloco lá dentro, mas vocês têm que estar aqui junto comigo, que eu vou estar junto de vocês. Valeu, galera, muito bonito esse final, maluco. Putz, grilo, nunca falei algo tão maneiro assim. Caraca, eu vou anotar, vou rever essa parada e anotar. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. A próxima aula é a última aula, ou penúltima aula, mas no meu calendário é a última aula. Espero que vocês tenham gostado, já curtam e já se inscrevam no canal se não é inscrito, compartilhem, ativem o sininho e vamos que vamos. Galera, abraços, até mais.